Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando um novo ciclo de vídeos, né? Utilizando esse aplicativo, né? O Pitágora. Muitos estudantes estavam comentando sobre ele, né? Então vamos fazer alguns vídeos, né? Usando o mesmo, né? Ele é um aplicativo referente a desafios de matemática, né? O link dele está aí na descrição do vídeo. E vamos lá, né? Eu usei ele aqui nos primeiros desafios para poder ver como é que funcionava. Mas vou estar fazendo aí com vocês. Vamos lá. Bom, ele tem uma série de elementos, né, ligados à parte de matemática. Né? Então vocês podem observar aí, tem muitos. E para cada um deles aí você tem uma série de desafios, né, disponíveis. Né? Então vamos iniciar aqui com a parte de comprimento e distância, né, que seria aí o primeiro. Bom, aqui no caso, né, o primeiro desafio é, vou dar um zoom aqui, construa dois pontos que dividam um segmento em três partes iguais. Né? Então aqui a gente tem a indicação de um segmento, né? O segmento está aqui. E aqui é interessante porque ele está em uma relação de quadrante. Né? Por ele estar numa relação aqui de quadrante, né? Ou seja, uma relação de eixos, a gente tem a relação de unidades de comprimento aqui divididas, né? Que são justamente esses quadrados aqui. Né? Então, se eu tenho um deslocamento, vamos marcar aqui um ponto qualquer. Se eu tenho esse ponto aqui como referência e tenho um deslocamento aqui para a esquerda, né, ou seja, significa que a gente deslocou duas unidades aqui de comprimento, né, que seria equivalente a esses dois elementos. Né? Então, seria aí duas unidades de deslocamento. Né? Então, é importante ficar atento com isso. Aqui não traz uma unidade específica, né, polegada, milímetro, metro, mas a gente sabe que aqui a gente tem uma unidade de área. Vou voltar aqui, tem uma unidade de área. E tem aqui referente ao segmento. Né? Então, vamos aí observar o desafio. Construa dois pontos que dividam um segmento em três partes iguais. Né? Observa que o segmento está nesse sentido aqui. Né? Ele está na diagonal. Né? Inclusive, a gente pode ter uma relação aqui formando, né, um elemento, um triângulo. Né? Então, inclusive, eu posso ter com base nesse triângulo aqui referências no que diz respeito aos catetos. Né? Por exemplo, esse cateto aqui ele teria 6 unidades de comprimento, enquanto o outro cateto menor teria 3 unidades de comprimento. Né? Ou seja, com esses elementos aqui eu consigo, inclusive, calcular aqui a hipotenusa, né? Utilizando aí o teorema de Pitágoras. Mas beleza, o que acontece? A pergunta é para dividir esse segmento, né, aqui específico, eu deixei marcado ele de vermelho, dividir esse segmento em três partes iguais. Né? Então o que acontece? Se a gente for observar, até a nível de semelhança de triângulos, a gente tem basicamente três triângulos aqui na montagem. Né? 3 triângulos aqui na montagem. Então, isso aí confirmando diretamente aqui na hipotenusa que os pontos aqui para dividir de forma igual são justamente esses aqui. Né? Então, são esses pontos aqui para poder dividir esse segmento. Então, vou marcar aqui no aplicativo. Marcar aqui. E é o elemento. Né? Deixa eu até voltar aqui. Porque esse aqui tinha sido o último que eu tinha feito. Né? Então, aqui a resposta, nos casos de segmento, são esses dois aqui. Né? Ele já está marcado aqui como correto, né? Que eu já tinha feito. Esse daqui tinha feito 4 desafios. Vou voltar aqui só para a gente ver do início. Né? Primeiro aqui, construa um segmento de linha que conecta os dois pontos. Né? Então, tem os dois pontos aqui, é mais um tutorial. Só clicar aqui e arrastar para o ponto ali. Ele aqui dá o OK e confirma que está certa a resposta. Segundo desafio, construa o ponto médio do segmento, né, parecido com esse que a gente viu agora há pouco. Né, então aqui a gente tem um segmento. Né, então a gente pode até dividir aqui com aquela relação lá de semelhança de triângulos que a gente viu agora há pouco. Né, confirmando que eles vão ter aí a mesma base de comprimento referente ali à hipotenusa. Né. Então no caso aqui, construa o ponto médio, ele vai dar exatamente nesse ponto aqui. Beleza. Próximo desafio, outro ponto médio. Né? Aqui é interessante porque na
na prática, dá para observar bem pela relação da linha que o ponto médio ele seria esse aqui central, né? Já que a gente tem aqui o comprimento de base, né? Teria o comprimento de base aqui do elemento. Mas eu posso utilizar aquela relação triangular também, né? Porque ele só está espelhado aqui, triângulo, né? Ou seja, eu tenho exatamente como ponto médio essa intersecção aqui. Essa intersecção aqui como ponto médio, né? Então, confirmar ali ponto médio. O quarto desafio foi esse que a gente viu agora há pouco, né? Que era para dividir em 3 segmentos, né? Então, aqui e aqui. Pronto, ok. Vamos aí para um quinto, né? Esse quinto ainda não fiz ainda. Construa 2 pontos que dividam um segmento em 3 partes iguais, né? Então, a mesma lógica. A gente está aqui com a reta indicativa. E aí, no caso, 2 pontos para construir, né, o segmento, né? Então, no caso aqui, se a gente for até observar pelos extremos, a gente tem um triângulo de construção aqui. Tem outro triângulo de construção aqui, né? A gente pode ter aqui, tanto de forma espelhada, né, de um lado como o outro ali também. Então, no caso, os 2 pontos para dividir esse segmento em 3 partes iguais seria exatamente aqui e aqui, né? Então, vamos clicar aqui e aqui. Então, veja aí que ele confirma aí que está correto, né? Ele fica aqui amarelinho lá e libera para você ir para o próximo desafio, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente volta com mais desafios referente aí ao aplicativo. Valeu! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Nesse caso, em matemática financeira, e é o segundo vídeo referente a essa situação problema, né? No outro vídeo a gente resolveu o cálculo, né? Tomando como base aí o ano comercial, e agora a gente vai calcular tomando como base o ano civil. Bom, vamos relembrar aqui. Calcule o montante acumulado ao final de 55 dias a partir de um capital de R$ 2.200 com juros simples de 22% ao ano, nas hipóteses de um ano comercial e de um ano civil. No último vídeo a gente calculou referente ao ano comercial, nesse a gente vai calcular referente ao ano civil. A diferença, né, ela é simples, mas ela traz um detalhe interessante. Quando você faz o cálculo referente ao ano comercial, se leva em consideração 360 dias. Quando você faz o cálculo referente ao ano civil, você vai ter o total de dias do ano exato, né? Por isso que ele é chamado de juro exato, né? Nesse caso aqui a gente está supondo 365 dias, né? E aí você pergunta, mas e na prática, qual é a diferença? Quando você, exemplo, vamos supor que você vai pegar um empréstimo com taxa de juros ao ano, e essa taxa de juros ela leva em consideração o ano comercial. Se levar em consideração o ano comercial, significa que você vai pagar um pouco mais, porque você vai ter um espaçamento entre as unidades um pouco maior, porque vai estar levando em consideração 360 dias, né? Se você fizer essa ação referente ao ano civil, você vai pagar um pouco menos, porque vai levar em consideração o espaçamento de dias total do ano, né? Então aí depende do ano, né, a quantidade de dias, mas normalmente você paga um pouco menos. A diferença é muito pouca, né? A diferença é pouca, claro, mas dependendo do valor que você esteja falando, pode ser pode ser que esse juro ele seja o juros não, né? O valor, né, específico, o montante específico venha a ter uma certa relevância, né? Então isso aí é importante. Bom, vamos lá para o cálculo. A lógica continua a mesma, né? Montante vai ser igual aqui ao capital multiplicado, né, pelo produto aqui de 1 mais a relação da taxa de juros e o período, né, o tempo aí específico que se está utilizando. 22% ao ano, né, então você vai ter aí dividido por 100, né, vai dar 0,22, e esse aqui, né, o I, né, que representa aí a relação dos juros, você vai ter ele dividido por 365, porque agora a gente está falando do ano civil, né, ou seja, juro exato, né, vai levar em consideração não 365 especificamente, mas a quantidade de dias do ano, né, então você vai ter 0,22 dividido por 365 dias nesse exemplo, né, 0,2 dividido por 365 dá aproximadamente 0,0006, né, então fica aí essa indicação, né, de divisão. Né? O resultado, esse valor, você vai multiplicar por 55, né? E o resultado dessa multiplicação vai dar igual a 0,033.
somando esse valor com 1, você vai ter 1,033, onde 2.200 multiplicado por 1,033 vai dar R$ 2.272,60, né, e 60 centavos, né? Então, comparando os dois valores, né, vou colocar aqui os dois valores, aqui foi referente a o ano comercial e aqui referente ao ano civil, né? Então veja que teve uma diferença pouca, mas teve uma diferença, né? A gente está levando em consideração aí 55 dias apenas, né? Se você tiver aí uma variação, engraçado, né? Se você vai para uma análise, exemplo de uma aposentadoria privada, né? Que você vai ter aí vários anos, né, de investimento, isso dá uma diferença legal, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!